último episódio de Falcão e Soldado Invernal não foi tão relevante quanto o anterior em termos temáticos, mas foi uma conclusão adequada que abre muitas possibilidades para o MCU daqui para frente. Mas antes de falar sobre o episódio, eu queria pedir, se você ainda não é inscrito, para se inscrever no canal, para me dar uma força aí, e se gostar do vídeo, dá um like. Esse vai ser o último vídeo, das minhas análises sobre a série Falcão e Soldado Invernal, já que ela acabou nesse último episódio, E assim como as outras, eu faço depois de ver o episódio pela primeira vez. Então eu não me preocupo em ficar procurando easter eggs, referências, em ficar vendo quem é que entrou, quem é que saiu, que personagem novo apareceu, se um personagem tal é Skrull ou não. Estou mais preocupado em fazer uma análise da temática e da narrativa propriamente dita, tá certo? Então vamos lá. Esse episódio tinha sido preparado no episódio anterior, O ataque dos apátridas aos políticos que estão decidindo sobre a repatriação dos retornados pelo Blip. O que é uma óbvia alegoria à questão da imigração, que se tornou um tópico bem importante nos últimos anos e com as mudanças climáticas aí piorando as coisas, tende a ficar muito mais extremo no mundo real. Obviamente que os heróis têm que salvar os políticos e é que entra o Sam Wilson agora aceitando esse papel como Capitão América completamente, E o Bucky como seu leal parceiro, além de uma ajuda inesperada do John Walker e uma traição não tão inesperada assim da Sharon Carter. O principal tema dessa série desde o começo foi a nossa relação com os símbolos, Especialmente os símbolos ideológicos que a gente normalmente representa como bandeiras. Desnecessário dizer que o símbolo no qual toda a história dessa série gira é o escudo do Capitão América, que representa a bandeira do patriotismo / nacionalismo de uma forma geral e dos Estados Unidos de uma forma mais específica. A relação de cada personagem com esse símbolo definiu seus caminhos durante toda a série. A Carly busca eliminar símbolos nacionalistas por acreditar que esse apego a ideias que ela considera já defasadas, de fronteiras, que impede o mundo de ser mais unido. O que eu não vou mentir, eu concordo, na verdade. Apesar de não concordar com os métodos deles, que na história eu acho até um pouco forçado, considerando o discurso. Já o John Walker foi forjado no símbolo, digamos assim, e se tornou seu principal representante e acabou caindo em desgraça ao perceber que os seus ideais são manufaturados por pessoas que estão mais voltadas para os seus próprios interesses do que para os interesses do país. Sharon Carter seguiu um caminho semelhante ao do John Walker, tendo caído em desgraça quando descobriu que as pessoas por trás da bandeira que ela sempre defendeu não são tão perfeitas quanto ela esperava, o que a levou para um caminho inesperado. O Bucky foi forçado a lutar por um símbolo com o qual ele nunca teve nenhuma conexão e agora tenta, inspirado por um outro símbolo. E por último, mas não menos importante, o motivo dessa série existir, claro, que é o Sam Wilson, que sempre durante seu tempo como Falcão tinha uma relação confortável até com o símbolo, podendo defendê-lo, mas sem necessariamente se comprometer com ele completamente. E agora ele teve que aprender de maneira difícil que, se você não escolher um lado, isso vai acabar sendo escolhido por você. O episódio então fez um bom trabalho em dar uma conclusão para a maior parte dos questionamentos temáticos que a série trouxe, os questionamentos mais interessantes. Uma delas é como saber quando você foi longe demais quando você está defendendo seus ideais. O episódio responde isso bem, até mostrando a Carly que durante toda a série parecia ser uma personagem que ainda podia se redimir, chegando lá na linha de chegada e cruzando a linha do aceitável, digamos assim, sem olhar para trás. Enquanto que o John Walker, que parecia estar na clara trajetória extremista, acaba tendo uma iluminação, digamos assim, de última hora e percebendo o motivo pelo qual ele faz o que faz e acaba tomando a decisão correta de salvar as pessoas ao invés de tentar ir atrás da Carly. E isso é muito interessante porque nos mostra duas coisas. Uma delas é que ninguém está fora de alcance, Pelo menos essa é o que eles tentam mostrar, que ninguém está fora de alcance, ninguém está tão longe de ser redimido que não possa voltar. E a outra é que não importa o que aconteça, não importa quantas pessoas lutem para te trazer de volta, a decisão no final é sempre sua. Que há fatores responsáveis por te levar próximo da linha, existe todo um contexto cultural, social, etc.
mas que cruzar essa linha é, em última instância, uma decisão pessoal. Isso fica muito claro quando chegamos na cena pós-crédito, né? Que a gente vê que mesmo depois de ter sido perdoada e depois de ter sido trazido de volta às atividades governamentais, a Sharon Carter decide continuar seguindo com a sua nova vida de fazer as coisas legalmente, digamos assim. Outro questionamento que é até relacionado a isso é como você retoma a sua vida depois de passar toda a vida cruzando a linha, né? Mesmo que tenha sido contra a sua vontade. Isso é representado pelo Buck, né, que escala sua montanha heróica para chegar no topo, entendendo que o passado não dá para ser esquecido, mas que você não pode se deixar definir pelo passado, né, e que você pode e deve ser definido pelas ações que você faz a partir de agora. A questão do esquecimento, ou melhor, do apagamento, é outra coisa muito importante para a história, né? Simbolizada na figura do personagem Isaiah Bradley. Não só sua história se conecta ao apagamento dos feitos da comunidade negra norte-americana e de tudo que eles sofreram, né, até aqui, como também se conecta com a ideia que eu comentei lá naquele vídeo sobre o experimento real que inspirou a criação do Isaiah Bradley nos quadrinhos, né? Que é não esquecer o passado para que a gente não cometa os mesmos erros no futuro. Por isso a história encerra com o Isaiah Bradley finalmente sendo lembrado e reconhecido lá no Museu do Capitão América pela sua contribuição, em boa parte sem consentimento, na história da criação, né, na história da historiografia do Capitão América. Isaiah Bradley é, para o Sam, tanto um alerta sobre o lado sombrio da América, como um lembrete do porquê ele está lutando e principalmente do porquê ele deve ser o novo Capitão América e não um outro herói, e não o Falcão ou qualquer outra identidade. E novo aqui é um termo bastante correto. Como eu comentei na análise do episódio anterior, se o Sam aceitasse o escudo lá quando o Steve Rogers deu para ele em Vingadores Ultimato, ele seria só o substituto do Capitão América, ou o Capitão América Negro, como até alguns comentam no episódio, ou qualquer outra alcunha menor, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, ele também não é o mesmo Capitão América. E não digo isso porque a gente está falando só porque a gente está falando de duas pessoas diferentes. O Capitão América original, o Steve Rogers, era fruto de uma época diferente. E apesar de representar, de certa maneira, os mesmos ideais do Sam Wilson, os desafios do contexto atual pedem algo diferente na prática. Pedem uma visão diferente. Os Estados Unidos não precisam de um Capitão América, precisa desesperadamente de um novo Capitão América. Alguém que represente a complexidade dos desafios que temos hoje e que seja capaz de entender não só essa complexidade, mas suas origens. E nos Estados Unidos não há ninguém melhor para esse trabalho do que um estadunidense negro e militar, que não só entende a relação complexa da bandeira com o seu povo, como também entende que nem sempre o governo representa esse povo, nem sempre faz jus ao símbolo ao qual eles estão associados. O discurso final que o Sam, agora o novo Capitão América, faz ao senador que salvou e que é transmitido convenientemente em rede nacional, resume bem isso. Que o novo Capitão América deve enxergar além de heróis e vilões e ver as pessoas por trás dos ideais, por trás das ações. Para entender por que fazem o que fazem, talvez aí a gente possa finalmente voltar a sonhar com um mundo onde se pode eliminar ameaças de forma mais duradoura, né? Se a gente se concentrar na raiz do problema e não apenas ficar cortando os galhos e esperar que a árvore não cresça mais. Tem um outro tema também muito importante que vale a pena comentar aqui e que eu acabei deixando de fora dos outros vídeos por puro esquecimento. E que encerra muito bem aqui no episódio, que é a conclusão de que o que faz a bandeira, o que faz o símbolo, o que faz o ideal associado a essa bandeira e esse símbolo é o povo, e não o contrário. Isso é mostrado de maneiras diferentes durante a série, mas a gente pode ver isso representado muito bem na comunidade onde mora o Sam Wilson e na cena final desse último episódio. Não foi o banco ou o governo que ajudou o Sam e a irmã dele com o barco. Foi a comunidade. A comunidade que, inclusive, fez isso porque os pais do Sam e a própria Sarah são membros importantes da comunidade. Mas eles são importantes do jeito certo. Eles não são importantes porque possuem algum tipo de status financeiro
ou alguma autoridade ilusória. Eles são importantes porque eles são membros importantes da comunidade. E eles são membros importantes da comunidade porque eles geram ações e eles fazem atitudes em prol da comunidade. Porque eles ajudam a comunidade. E por causa disso, a comunidade devolve, ajudando ela e o Sam. Essa ideia de que o povo faz a bandeira se consolida lá no desfecho desse episódio, quando Sam, a Sally e até o Buck comemoram e festejam com a comunidade um novo dia. São esses momentos que mostram pelo que os dois heróis, três na verdade, né, porque a gente pode também contar a Sarah como uma heroína da comunidade, porque esses heróis lutam. E mais importante, por quem? Não é pelo governo, não é pelas instituições, é pelas pessoas. De uma forma geral, eu fiquei bem satisfeito com essa série. Para mim, uma das grandes vantagens das histórias dos super-heróis é o potencial de simplificar temas complexos e de mostrar pra gente a realidade e ainda manter aquela fagulha de esperança que, como eu comentei lá naquele vídeo que eu fiz sobre a essência do conceito dos super-heróis, é muito necessária para que a gente continue motivado a agir em direção à mudança. Não adianta só a gente ficar batendo na tecla de problema e de que existe isso, que existe aquilo e que sempre foi assim e não oferecer soluções. Ou então não tentar agir em torno de realizar mudanças, né? Senão não faz sentido nem conscientizar sobre os problemas que já aconteceram. O que adianta eu chegar e dizer, tem esse problema, se essa informação e esse reconhecimento dos problemas não vira combustível para tentar mudar alguma coisa, né? E eu acho que as histórias do super-herói têm muito essa veia, tem muito essa ideia de que a esperança está na tentativa de acreditar que as coisas podem ser mudadas, que a gente pode usar a informação que a gente tem, a gente pode usar o reconhecimento dos problemas como combustível para tentar realizar e tentar reagir em torno de mudanças. Bom, por hoje era isso. Essa foi minha última análise de Falcão e Soldado Invernal. Eu não prometo eu não prometo que eu vá fazer isso com toda a série da Marvel, mas eu com certeza vou tentar fazer mais essas análises com outras séries ou até filmes que eu goste, mesmo que não seja exatamente de super-heróis. Não vou fazer isso com qualquer programa, mas vou tentar fazer com programas que eu acredite que essa análise é relevante. Certo? Até a próxima! Mas antes de falar sobre o episódio, vou pedir, se você não é inscrito, para dar Mas antes de falar sobre o episódio... O último episódio de Falcão e Soldado O último episódio de Falcão e Soldado Invernal não foi tão relevante quanto o anterior em termos temáticos, mas foi uma conclusão